Eu separei 7 frases para falar com os irmãos que Jesus falou lá na cruz antes de morrer. Eu vou ler o texto primeiro, vou pedir aos irmãos da projeção para fazer a leitura comigo do texto. Acho importante a leitura do texto, porque os irmãos vão compreender depois as frases com mais sentimento. Lucas 23, 44 em diante. Lucas 23, 44 em diante. Só para a nossa organização, hoje nem a Márcia nem a irmã Leila está na casa. Eu vou pedir a Michele para passar, pega um papel desse mesmo que já está escrito por uma questão de economia e de sustentabilidade ecológica. Os irmãos que vão almoçar no domingo de Páscoa, botar aqui, só, não precisa botar um nome, você passa e bota um risquinho para nós termos um quantitativo de alimento lá atrás. Concordam comigo? Lembra? Lembra quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, eles estão com fome. Jesus falou, quantos que tem para comer? E aí eles falaram o que para Jesus? Ah, deve ter uns 5.000 aí, fora quem? Mulheres e crianças. Então aqui a gente envolve todo mundo, mulheres, crianças, envolve todo mundo. Fechado? Fechado, irmão? Amém? Enquanto eu leio, vai passar uma listinha ali, você não precisa botar seu nome, você só bota um ticketzinho, que aí depois eu vou somar e falar, Maria, a gente pode dar 100 almoço no segundo domingo de abril, que é o domingo da Páscoa? Ela, qual vai ser o almoço? Qual vai ser o almoço? E o quê? Isso aí. Vocês não creem, né? Vocês estão rindo de vocês mesmos. Vocês são... Vamos ler o texto? Amém? Pessoal da introdução, fecha a porta, por favor, irmão Leonardo. E depois do culto, se você puder, Leonardo. Léo, depois do culto, chama a galera para a gente conversar 2 minutinhos lá atrás. Mais uma vez, não precisa passar um nome, só confirma com as pessoas e vai botando um ticketzinho, tá? Já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Vocês viram o terremoto aí que teve em algum lugar, onde a opção de gente correu, o prédio caiu, viu? Um pastor amigo estava num hotel perto, mandou para mim a mensagem dizendo assim, ora por mim. E depois parou, ficou 8 horas sem mandar mensagem. Depois ele mandou cenas daquela torre desmoronando. Aí eu mandei mensagem para ele, está tudo bem? Aí ele, está. Estou indo de volta para o meu Brasil. E eu perguntei para ele, por quê? Não tem terremoto. Aqui não tem isso. Não tem maremoto. Não tem café explodindo. Não tem. O cara vai no café tomar café, vem uma pessoa lá psicopata, cheia de bomba, pum, explode o café. Para vocês terem uma ideia, a França determinou o fechamento de 500 cafés e de 500 ruas em Paris, com medo de retaliação de terroristas. Olha que absurdo. Já imaginou você ir na padaria Colombo e algum turista chegar lá e explodir a padaria? Pum, explodiu. É assim. O mundo é assim. Mas nós não temos uma realidade assim, mas temos uma outra realidade. Durante essa semana, por 2 vezes, na região do Engenho Novo, Lins, 24 de maio, Marechal Rondon, teve sequestro de ônibus. Vocês viram isso? Viram? É alguma coisa tão diferente quanto a outra realidade? Não, não é. O que está faltando? Por favor, irmãos, o que está faltando
para isso mudar? Está faltando alguma coisa. Acabar não vai. Concordam comigo? Porque o príncipe das trevas reina. Acabar não vai. Mas porque tem sido tão sufocante para os que são de Jesus? Porque tem sido tão difícil para os que andam com Cristo? Por que tem sido tão doloroso ver tantas coisas dentro do conjunto da igreja? Há muito tempo acontecendo e as coisas não acontecem de forma diferente. Eu posso considerar, daí para frente, algumas coisas importantes. E eu quero correr para poder falar as frases que eu vim nessa manhã ensinar aos irmãos. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Aleluia. Então Jesus clamou em alta voz. Jesus clamou. Jesus falou. Jesus abriu a boca. Leiam comigo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, sabe o que é expirar? Isso é o quê? Isso é o quê? Inspirar. Inspirou. Expirar. É inverso. Um você puxa o ar, o diafragma abre. O outro você solta o ar, o diafragma faz o quê? Então ali ele morreu. A hora que fechou, morreu. Vamos seguir o texto, por favor. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, matar alguém era o quê? Matar as pessoas naquela época era o quê? Parece o dia de hoje. Vendo o que havia acontecido, retirou-se batendo aonde? Imagino eu, ele falando assim: morreu, meu Jesus morreu. Imagino eu. O centurião, um homem que tomava conta de 100 homens romanos e que tinha uma ordem dentro do governo romano, que era de tomar conta de províncias. Províncias eram municípios, como se fosse considerado hoje, pequenos, de até 15 mil habitantes. Não tinha muita arrecadação. Eles tinham um problema com a Câmara dos Vereadores. Votavam câmaras assim, me perdoe, votava projetos assim, igual esse que vai ser votado aqui no Rio de Janeiro. Uso e desperdício de dinheiro público. Era mais ou menos isso. Já na época do direito romano. Já na época do Império Romano, no tempo de Jesus, essas coisas que hoje a gente vê aí, que a gente acha uma aberração, tá certo? Não é nada uma aberração. Perto do que aconteceu ali. 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe. Ficaram de longe. Completem a frase, por favor. Contemplando as coisas. Por que eles não podiam ficar de perto? Porque se ficassem de perto, seriam o quê? Preso, morto, esquartejado, empalados. Alexandre o Grande foi um dos primeiros homens que quis conquistar o mundo depois da era romana, e a principal forma dele matar os seus inimigos era assim, empalados. Pegava um pau e estacava a pessoa em cima e largava secando no meio da rua, para verem, dá de verdade para ele, para verem a maldade do coração daquela pessoa. Compreenderam? Compreenderam? Mesmo? Amém? Amém? A maldade já era o quê? Grande demais. Ficaram de longe. Cuidado para você não estar de longe. 50. Dá um pãozinho. Eis que havia um homem chamado o quê? José, membro do Sinédrio. Qual era a característica deste homem? Bom e justo.
Sinédrio era um lugar onde se reuniam pessoas que politicamente tomavam decisões em relação a determinadas províncias, e essas províncias eram lideradas por gregos dominados ou por romanos dominantes. Mas aquele homem ali, José, pronto, resolveu. Poxa vida, resolveu. Vocês vão dar, olha só, irmãos, só vou abrir um parênteses. Desse tamanhozinho resolve? Resolve? Assim? Não. Aleluia. 51. Que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia. Então era José de onde? De Arimateia, cidade dos judeus. E esperava quem? Então, quem espera o reino de Deus pode ter posição de importância na sociedade. Amém? Amém? Concordam comigo? Não há problema nenhum. Mas qual a característica dessa pessoa? Volta o 50, por favor. Homem bom e justo. Ele pode ter importância social, ser rico, estar entre os poderosos, governar, mandar, ter ordem, ter soldados ao seu comando, mas se ele é alguém que está aguardando o reino de Deus, assim como eu e você, nós precisamos ser bons e o quê? Bons e justos. Bondade e justiça não é preço. Bondade e justiça é o quê? Valor. Bondade e justiça são valores. Faço aqui a primeira aplicação. Cristo morreu por uma igreja que precisa, não é se preocupar com o preço das coisas. Não precisamos ficar preocupados com o preço das coisas. Você está preocupado com o preço? Com o preço? Pastor, estou preocupado com o preço. A inflação está subindo, o dólar está subindo, a minha caderneta de poupança já acabou, eu não tenho como pagar as minhas contas básicas do mês. Amém? Se você continuar preocupada com o preço, você não vai entender o valor. Porque quando você está preocupado com o valor, o texto está dizendo que aquele homem estava vendo uma pessoa melhor do que ele morrendo por ele. Eu quero lembrar a igreja que Jesus morreu por você. Jesus já fez isso por você. Esse foi o preço. Agora, e o valor? Você tem sido bom e justo? Você tem sido cidadão do reino? Por quê? O reino de Deus não consiste, repita comigo assim, o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em alegria, paz e santidade. Aleluia. Alegria, paz e santidade. Alegria, paz e santidade. O reino de Deus não se preocupa com o que é o preço. O reino de Deus se preocupa com o valor. Só tem todas as coisas aqueles que estão vivendo a justiça do reino. O Senhor tem cuidado dos que vivem no reino. O Senhor tem promessa para aqueles que estão no reino. O Senhor tem bênção sem medida. Vai te colocar em posições diferenciadas na sociedade, desde que você esteja comprometido com quem? Com o reino. Essa é a parte introdutória da coisa. Porque quando Jesus vai para a cruz, existia um reino que imperava, que era o reino de quem? O reino das trevas, o reino da morte, que era simbolizado pelo Império Romano. Irmão, o Império Romano tem várias histórias, mas uma que me chama muita atenção, que uma certa ocasião eles saíram para encontrar um caminho até a China, e por onde eles passaram, eles destruíram, mataram todo mundo. Todo mundo. Não sei se você lembra, mas existiu alguém que não se permitiu nem se curvou ao Império Romano, chamado Gengis Khan.
Uma pessoa que tinha alto poder de destruição com uma quantidade de pessoas muito menor do que o Império Romano. E ele vivia escondido, mas vivia pela liberdade. Nos conta algumas histórias, se fato ou lenda, em que ele era tão temido que só o seu nome, antes mesmo dele chegar no local aonde ele deveria estar, já trazia pânico e pavor para as pessoas. O Império Romano caiu. E caiu porque as pessoas passaram a não temer mais o Império Romano. O Império Romano sucumbiu-se. Foi aniquilado, destruído por uma loucura de um governante. Que temeu a quem? Qual foi o nome da pessoa que trouxe essa desorganização na cabeça do imperador romano? O nome da pessoa era Jesus. Jesus colocou na mente de um homem, a ponto dele tacar fogo na cidade inteira. E fez isso querendo trazer uma justificativa por que ele matou o Filho de Deus. Não havia justificativa. Mas Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Então a igreja precisa estar atenta a isso. Eu quero ler algumas frases. A primeira delas, preste atenção. De acordo com a Bíblia, Jesus disse algumas frases. E assim que eu citar o texto, você vai ouvir eu lendo e depois você vai ler mais uma vez. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Que diz assim, mas Jesus dizia, por favor, igreja, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Mas qual é a frase? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus pediu para que Deus perdoasse, para que Deus tornasse o meu pecado um pecado perdoado. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, todos, por favor. Em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo. Bem, primeiro ele pede para perdoar o meu pecado, e agora me diz para onde eu vou, porque agora eu tenho condição de chegar aonde ele vai chegar, sem pecado. Aonde que nós vamos chegar? No paraíso. Tem significado isso para você? Você espera isso? Você espera que a cada dia Deus perdoe os seus pecados e você chegue no paraíso? 3. João 19, 24 a 27. João 19, 24 a 27. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Está se referindo à roupa de Jesus, né? Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. Segue, por favor. E junto à cruz estava a mãe de Jesus. Você lembra de um texto há pouco que eu li que os discípulos acompanhavam o quê? De longe. Mas a mãe estava perto. A mãe de Jesus estava perto. A irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essas pessoas não estavam acompanhando a morte de longe. Essas pessoas não estavam preocupadas se seriam mortas. Essas pessoas não estavam vivenciando uma experiência de morte, esperando o que vai acontecer depois. Elas estavam bem de perto. Verso 26. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? Quem? Foi
uma forma de Jesus se identificar com um dos 12, João. Então, João estava com Maria, a mãe de Jesus, irmã, e a Maria Madalena, aquele a quem ele fez com que os homens a perdoassem os pecados, e era uma pessoa que precisava daquele momento de experiência com Deus. Mas ele vai e fala alguma coisa especial para João, e disse assim: mulher, eis agora aí o quê? Teu filho. Por que será que Jesus se preocupa com a mãe dele? Por que será que Jesus se preocupou com quem estava perto? Por que será que Jesus falou para João: João, agora aqui, olha o próximo versículo. Versículo 27. Depois disse ao discípulo amado, a João, qual foi a frase? Eis aí a sua, olha, eu vou morrer e eu preciso que você tome conta da minha mãe. Tome conta dos que estão mais perto. O discípulo tomou para casa. Vamos diante? Outra frase. Mateus 27, 46. Essa é emblemática. Mateus 27, 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: todo mundo? Eli, Eli, lema sabachthani. Tem gente que fala que Jesus, para justificar a reencarnação, chamou Elias na cruz. Zero possibilidade. Zero. Isso quer dizer, todos, Deus meu. Por quê? Ele sentiu naquela hora ali, ele estava humanamente, 100% humano, sentindo que alguma coisa iria acontecer. O que iria acontecer? Ele iria morrer. Eu pergunto aos irmãos, você já se sentiu abandonado por Deus a ponto de achar que vai morrer? Esse é o valor. Você precisa sentir isso um dia. Para você entender o quanto que foi o sentimento de Jesus na cruz. Você precisa chorar sangue. Seu suor deve ser sangue, igual o que foi o de Jesus. Pastor, isso não está sendo melodramático demais? Não. Não estou, não. Considerando na primeira argumentação que se você não sente, você não dá valor. Eu entendi que bastou o que Jesus sentiu e eu dou valor. Bastou eu ler, e toda vez que eu leio me dá vontade de chorar. Em saber que ele sentiu uma angústia tão grande a ponto dele achar que Deus se separou dele. Isso é um argumento importante, mas o segundo argumento ainda é mais forte do que isso. Quem estava na cruz era Deus. Eu e o Pai somos o quê? Quem que estava morrendo? Quem que estava morrendo na cruz? Jesus. Então Deus estava rasgando de si parte dele. Além de Jesus, nós causamos uma separação enorme entre um Deus e outro Deus, entre o Deus Pai e o Deus Filho com a nossa morte. Você já parou para pensar como que Deus ficou lá no céu, vendo seu único filho morrendo na cruz? Imagine você, seu filho. Vou abrir um parênteses, não comparando, e não quero que haja nenhum tipo de crítica em relação a isso, mas tem gente que dá tanto valor a cachorro, que quando o cachorro morre, fica 1 ano de depressão, porque morreu o cachorro, que morreu o Lulu. Para mim era Luciano. Não, pastor, é o meu filho, de 4 patas. Falei, tu está deprimido por causa disso? Estou, lá em casa está todo mundo triste. Falei, meu irmão, o Lulu está no céu. Pastor, mas aonde tem isso na Bíblia? Falei, não tem, então bota ele no céu, é melhor do que botar no inferno. Concordam comigo? Se tivesse lá, eu teria dado a referência. Não tem. Pastor, meu Miquinho morreu. Bota no céu, irmão. Se é teu, bota no céu. Por
Porque se você botar suas coisas no inferno, é porque você também é do inferno. Se você botar seu casamento no inferno, é porque você está no inferno. Se você botar teu filho no inferno, pastor, meu filho está indo para o inferno, é porque você está no inferno. Se você botar sua vida financeira no inferno, é porque você está no inferno. E quem é o Senhor do inferno? Quem é? Satanás. Eu tenho um gatinho, no dia que ele morreu, eu falei, obrigado, Jesus, toma conta do meu gatinho. Agora eu tenho outro gatinho. Se eu gosto ou não é outra coisa. Mas imagine, irmão, Deus tirar o teu filho. Imagina. Arrancar de você parte de você. Porque foi isso que aconteceu. Arrancou dele parte dele. Porque Jesus é que estava morrendo na cruz. Era o homem que estava morrendo. E o que Jesus falou? Pai, não me deixa sozinho não, pai. Qual é o valor que você tem dado a isso, irmão? Porque Deus amou. Você sabe o versículo. Você sabe o versículo. Porque Deus amou o mundo. Isso não é genérico, não, irmão. Isso é para você. Isso é para você. Quando você deixa de fazer alguma coisa para fazer alguma coisa para o Senhor, é valor. Quando você abre mão de amigos, é valor. Quando você abre mão de alguma festinha, é valor. Quando você faz algum sacrifício por qualquer razão no reino de Deus, é valor. Isso é valor. Como uns bons agregados dizem na economia, é valor agregado. Você pega o ovinho, compra Danco, chocolate Madureira, aquele chocolate da pior qualidade. Quem faz chocolate aí sabe muito bem. Aqueles negócios amargos, cheios de parecendo manteiga escura. Mas bota tanta coisa naquele saquinho, que você fala, ai, que lindo, e leva para casa. Às vezes alguém faz um chocolate de qualidade, com bom sabor, não bota naquela mesma forma, você diz, ah, não, é isso não. Nós somos preconceituosos, nós somos racistas, nós somos maldosos, nós somos críticos, nós somos humanos. Que bom, pastor. Porque é isso que precisa ir para a cruz. Já imaginou? Se fosse santo, todo mundo santo, precisa morrer? Santo? Você não tem pecado, precisa morrer? Precisa? Não. Foi isso que aquele homem viu, o José de Arimateia, enxergou em Jesus. Falou, este homem é um homem bom, é um homem justo, é um homem que vale a pena eu seguir, é um homem que vale a pena eu ser igual, semelhante, é um homem que eu devo amar de todo o meu coração. Podem falar o que quiser, eu sou de Jesus. Pode me dar a oportunidade que for, eu não quero, eu quero continuar sendo de Jesus. Podem me colocar preso numa prisão, eu não vou esquecer que eu sou de Jesus. E tem gente achando que preso na prisão é Bangu, tá? Ou então Guaraquatetuba, ou então lá na Papuda, ou em qualquer outra no Brasil aí. Meu irmão, tem muita gente presa em prisão espiritual, presa em prisão emocional, presa em prisão que ninguém vê. Mas o Espírito Santo sabe que se você entregar o seu coração ao Senhor, e na hora que a morte acontecer, esta prisão vai ser rompida, porque o Senhor que ressuscitou, o Senhor que deu a vitória, o Senhor que trouxe a vida, o Senhor que traz a vitória, é o que vai te libertar nessa manhã. Porque a palavra já foi lançada, eu não estou mandando nenhuma coisa nova no mundo espiritual. Eu não estou ordenando ninguém, eu não estou falando, faça assim, porque é o que quero. Não, o diabo nem me ouve. Mas não pode. Ele não pode, Satanás não pode, contra aquilo que Jesus ordenou nessa terra, a meu favor e a teu favor. Você dá valor a isso? Lucas 23, 46. Pessoal do louvor, que logo depois a gente vai
cantar uma musiquinha. Leiam, por favor. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem quer entregar a sua vida na mão de Jesus essa manhã? Levante a mão. Levanta a mão e fala: pastor, estou assim. Minha alma está em algum lugar, menos aqui. Meu coração está atormentado, estou preocupado, estou angustiado. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa nessa manhã por mim. Levanta a mão, não fica com vergonha não. Deus abençoe. Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Seja você abençoado em nome de Jesus. E a igreja diz o quê? Irmão, não estou pedindo, olha só, não estou pedindo salmão e camarão não. Eu estou pedindo para Deus abençoar o irmão. A igreja tem obrigação de concordar. Você tem obrigação de dizer para o inferno assim: eu concordo que esses irmãos, pela fé, serão abençoados. Pode não dar o salmão, que eu duvido, tá? Eu duvido. Pode não dar o salmão e o camarão, mas bênção você recebe sem merecer, porque isso chama graça. Isso chama graça. Você está esperando o quê, meu irmão? Para ficar de pé e falar: Senhor, é a mim, é o meu coração que precisa estar se enchendo da graça. Olha o que o versículo João 19, 28. Tem irmãos já se colocando de pé para receber a graça. Olha o que está lá no livro de João, capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse o quê? Tenho o quê? Eu tenho sede, Pai, da tua graça. Eu não vou sair daqui sem o Senhor me abençoar. Aleluia! Eu não estou no lugar aonde as pessoas não estão esperando o salmão, o camarão, mas estou no lugar aonde as pessoas estão esperando a tua graça. É a tua graça que nos traz aqui a este lugar. É a graça de Jesus. Foi por isso que ele morreu. É o valor. É o valor. É o valor. João 19:30, finalizo. Quando Jesus tomou o vinagre, você não está tomando vinagre, irmão. O Espírito Santo está te dando água. Ali chama. Você está recebendo água. Você está recebendo água do Espírito Santo. Se você estiver inchado, meu irmão, o Senhor vai te desinchar agora. Se a tua vida espiritual está igual o baiacu é aquele peixe. Quando alguém pega nele, ele incha, mas ele tem um espinho nas costas. Se perfurar a mão ou o pé do pescador, ele passa dias com muita dor e numa febre sem medida. Você está recebendo água. É água do Senhor para fazer jorrar sem medida na tua vida. Está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Recline a sua cabeça, fale com o Senhor. Parece que todos os dias Deus me salva de novo. Oh, Jesus. Tem uma música do lado que diz: por que tu me amaste tanto assim? Eu não sei. Eu não sei porque, Senhor, o Senhor me ama tanto. Mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor está neste lugar amando, Senhor Deus, aqueles que estão abatidos, para que eles sintam um pouquinho mais de força, para mais uma semana. Oh, Jesus. Eu sei que o Senhor está entrando com provisão naqueles que estão dependentes de remédios. Só dormem se tomar o remédio.
aqueles que estão com dores no corpo, por qualquer que seja a ordem. Isso não sou eu que estou falando. O Senhor disse que está consumado, acabou. Ah, Senhor, nós te servimos pela tua graça, Senhor. Nos faça dar valor a isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.